Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, doutora Patrícia. Cumprimento aqui a mesa. Eu não vou falar aqui de uma forma técnica, como o Darlan, o Clailson, o doutor Clailson falaram. Eu vou falar de minha vivência com as técnicas de prescrição injetáveis. E uma historinha que eu vou contar bem curta para vocês, eu no supermercado, andando, fazendo compra. Eu sou Ricardo Bernardino Sena, sou professor de ortomolecular, fitoterapia, quiropraxia, e já trabalho com terapia, mesoterapia e terapia injetável há um bom tempo. Eu estava andando nesse supermercado, uma paciente me reconheceu, não era minha paciente ainda, ela falou: doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eu vou lá na sua clínica. Eu falei: seja bem-vinda. Eu falei: o que está acontecendo com você? Ela falou: eu tenho um problema no joelho, mas eu estou esperando melhorar a dor para ir na sua clínica. Eu estranhei aquilo. Eu falei: mas por que você vai esperar melhorar a dor para ir na minha clínica? Ela falou: mas fisioterapeuta não é exercício? Eu falei: não, também nós prescrevemos exercício. Quando nós assistimos às novelas, o fisioterapeuta sempre é reportado ao exercício. Será que é só isso que nós somos para a sociedade? Fisioterapeutas é só exercício? E toda a cientificidade, a parte clínica. A segunda historinha, para completar, eu tenho uma paciente que estava acamada, desenganada, ela teve zika, teve um AVC, e estava inválida em casa. E os familiares me procuraram porque já não tinha mais o que fazer na medicina tradicional. Falaram: doutor, será que dá para o senhor ajudar? Eu falei: eu vou analisar o caso dela, pedir os exames de laboratório, e através dos exames eu concluí que eu deveria prescrever alguns suplementos para ela. E como fazer se ela já não engole mais nada? Por via parenteral não dava. Eu prescrevi de forma injetável intramuscular. E o laboratório, mandei o meu receituário para os familiares, e eles foram ao único laboratório que tinha esse tipo de insumo. E foi negado. E eu travei uma batalha com a farmacêutica do laboratório, falando que eu tinha resolução, o acórdão que me protegia legalmente. E então ela entrou em contato com o CREFITO, eu não vou falar qual CREFITO que foi, e o CREFITO mandou o acórdão 611. Eu falei: pois está aí no acórdão 611. Mas doutor, aqui não está escrito que você pode prescrever injetável. Eu falei: meu anjo, a via de administração é minha responsabilidade. Eu posso prescrever por via oral, via retal, nasal, por qualquer via, a responsabilidade é minha. Não é você que vai nortear a minha responsabilidade, é o meu conselho. Então a 611, ela já prevê todas essas possibilidades. Ok. Então essas duas histórias, elas demonstram como está um fisioterapeuta no cenário brasileiro. E eu digo aqui, colegas, que a prescrição não é um luxo para a nossa profissão, é uma necessidade. Porque todas as outras profissões já prescrevem ou usam técnicas injetáveis. E nós vamos ficar só com a cinesioterapia? Como é? Nós temos que ver como que a sociedade está nos vendo, e nós já vimos bem claro como ela nos vê. Nós vemos nas novelas e os questionamentos dos nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Josete Lúticos, falei certo? Sim. Bem-vindas, doutoras. Obrigada. Vieram de longe, né? Sim. Obrigada pela presença. Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo espaço. Gostaria de agradecer
a todo o conselho, o CREFITO 8, a presidente, muito gentil e democrática. Gostaria em agradecer em especial uma pessoa hoje, como tem se colocado como presidente, doutor Juliano Tibola, que tem nos dado bastante orgulho, e que se ele coloca essas demandas é porque ele também sofre uma pressão. Então, deixar essa situação bem clara. Por que essa demanda chegou nesse estágio urgente que chegou? Primeiro, dados. O Brasil, em questão a dermatofuncional pelo menos, o Brasil é o segundo país com maior uso de toxina botulínica no mundo. Vocês vejam bem. Como é o nosso dia a dia, como a doutora Patrícia já colocou. Se não formos nós, profissionais, que vamos fazer isso para vocês, como que vocês vão entender como é a nossa atuação no dia a dia dentro de um consultório e de uma clínica? Então, mais uma vez, é uma problemática muito grande que está acontecendo. E o Dr. Darlan colocou muito corretamente que sim, infelizmente a nossa especialidade corre o risco da extinção, porque a dermatofuncional, ela tem subtipos, mas ela não vai segurar uma especialidade só com a cicatrização de feridas, que ainda está engatinhando nos hospitais, e a gente está lutando também para essa ampliação. E é uma coisa, um subtipo importante de se falar, porque aí você percebe que a dermatofuncional, ela entra em intercorrências, complicações. E aí quando o colega pensa que a dermatofuncional está só baseada na estética, não, ela não está. Mas nós amamos a estética, porque eu acredito que esse subtipo e esse preconceito que se criou deva ser terminado. Outra coisa que eu vejo dos meus colegas, e hoje também falo por um grupo grande de colegas, é a questão da autonomia profissional dentro do consultório. Se o Brasil é o segundo país com maior número de aplicação de toxina botulínica no mundo, como fica a autonomia do profissional? Se antes nós achávamos inconvenientes estarmos às vezes subsilientes aos médicos, vocês imaginem nós recebendo orientações de biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e assim por seguinte. E muitas vezes, com todo respeito aos colegas da área da saúde, orientações que não estão vindo adequadas. Por quê? Porque em relação aos recursos associados, o que vem para o nosso consultório? Fez a toxina botulínica, não se mexe em cima. Vocês têm noção do que isso significa? Significa que, além da gente não aplicar, o paciente chega com uma orientação errada e você fica de mãos amarradas ou tem que entrar em uma longa explicação, numa longa explanação, buscando artigos para conseguir orientar adequadamente o paciente. E fica mais o constrangimento de você vai num profissional, te orienta alguma coisa, e vai em outro, se coloca de maneira diferente. Por que esses artigos não estão nas mãos de mais pessoas? Não sei. Quanto à intercorrência, eu só vou finalizar, que eu acho muito importante, porque quando a gente pensa, primeiramente, em pedir um recurso, a gente tem que pensar se a gente vai fazer o bem para essa população, se a gente vai segurar uma intercorrência, ou se a gente vai colocar algum paciente em risco ou algo do gênero. Eu vou falar da toxina botulínica, que é a minha área de estudos e de pesquisas. A toxina botulínica, ela é um procedimento, fiz como procedimento da dermatofuncional, até 50 unidades facial, muito segura. De risco grave, quase não achado na literatura. O que mais ocorre é o moderado e o leve. Leve, comparados a efeitos placebo de outros medicamentos, e seriam hematomas. Então, é coisa simples, né? De picada mesmo, de agulha. Moderado, aí sim eu acho uma coisa muito importante, a pitose palpebral.
E aí vocês vão me perguntar, e quem vai tratar essa ptose se ela ocorrer? Vocês sabem quem trata? A aplicação inadequada da toxina botulínica? A fisioterapia dermatofuncional. Um dos recursos é o laser de baixa potência. Tá? Em relação a infecções, e eu vejo que às vezes há um vum-vum-vum nesse sentido, é biossegurança básica, que pode ser muito bem treinada. Nós já fizemos mão do microagulhamento, já atuamos. Para nós é até engraçado ver que não tem algo mais claro, porque é de muito tempo essa atuação. Quanto aos laboratórios, quando a doutora Patrícia falou, eu me lembrei de uma situação. Eu fiz uma lista de laboratórios e passei para o doutor Juliano. A gente não estava conseguindo comprar vitamina C. E todos os outros profissionais da área da saúde conseguem. E isso foi um alvoroço. O que eles estão fazendo? Eles selecionam alguns produtos que dá para usar também na pressurizada e vendem para o fisioterapeuta com 5 a 6 vezes o preço maior que a mesoterapia seria tradicional. E aí, quando nós perguntamos aonde que está proibido o fisioterapeuta de adquirir esse insumo, e a gente foi cercando para tentar uma resolução, eles finalizaram nos crefitos. E aí nos encaminharam um e-mail do crefito 3, lá dizendo, então, não colocando a favor dessa questão profissional quanto à mesoterapia. E nós encaminhamos. Tá, mas era isso que eu queria falar. Né? Obviamente, fiquei um pouco nervosa, feliz também de estar podendo contribuir. E eu espero que vocês pensem muito bem nisso que foi exposto, pensem nos profissionais, né? Pensem em toda a fisioterapia que vocês têm na mão. A gente não pode ser guiado pelo medo. Nós sabemos dos riscos. Nós temos aqui, como disse a doutora Patrícia, nos respaldar. Só que nós não temos muito tempo para isso. Quem está com clínica e consultório sabe isso, porque o paciente às vezes chega de uma toxina botulínica, mas ele não está vindo mais. Por que ele vai vir até ti? Se ele tem um outro profissional que faz tudo o que você faz e mais um pouco. Então, eu deixo meus agradecimentos. E valeu a pena, chuva, mas estou aqui. E fiquem com Deus e que se releve uma grande luz e seja colocado em consideração o que a gente trouxe para vocês. Obrigada. Quando vocês estavam referindo o tema de autonomia profissional, eu me lembrei de um projeto de lei, um PL que eu acho importante que esteja na cabeça de conhecimento de todos, que é um PL da biomedicina, deu início com a doutora Ana Pulga, e ele agrega 7 faculdades. Se eu deixei uma de fora, me desculpe, mas me lembro agora das 7. A princípio, a fisioterapia não tinha entrado junto nesse PL. Ele já está na mão de um deputado, que é o Fred Costa, e ele vai para votação. O que pede esse PL? A doutora Ana Pulga, então, deve ter também averiguado essa fragilidade em questão de legislação e achou o caminho que 7 faculdades, de repente, de nível de faculdades, né, da área da saúde, seriam mais fortes, de repente, que uma para se lutar por uma autonomia. E aí ela sugeriu, discorre o PL, que a faculdade, então, teria sua autonomia e ficaria, então, a saúde estética, que é para isso que está correndo. A gente não pode também fechar os olhos para o que está acontecendo. Hoje acontece pós-graduações que elas levam o nome de saúde estética, e nessas pós-graduações elas possuem profissionais de várias áreas, né? A enfermagem, a limisura. E ali tem as técnicas injetáveis. E alguns dos nossos colegas fazem essas pós-graduações, então já estão fazendo. E juntamente com isso, então, veio esse PL. Então, a fisioterapia entrou no PL. Ela já está no PL, é só buscar. Eu não consegui achar aqui, não sei se alguém tem o número do PL, mas foi um PL do ano...
Então, só para a gente ter consciência, porque às vezes as coisas estão acontecendo e nós, como classe, não sabemos. Então, se esse PL tem 7 áreas da saúde, digamos, ele vencer e nós estivermos defendido, sim, dos ataques e com essa autonomia profissional respaldada, cada profissional, cada faculdade vai se remeter ao conselho. Então, como a gente vê aqui que pode ser que ocorra essa normatização, esse PL vai defender dos ataques de outras faculdades. E ele está na mesa para acontecer, e vai acontecer uma votação. Então, talvez tenha sido uma estratégia. Como profissional, alguns disseram, mas não é bom a fisioterapia estar junto. Eu acho que tem momentos que a gente precisa ter um pouco de humildade. No momento, nós estamos em desvantagem diante de tudo que foi colocado em questão. Então, fica a análise, né?